Olá, alunos! Então, a nossa aula de hoje é uma continuidade sobre as variações linguísticas, variedades linguísticas. Eu preciso que vocês peguem o livro na página 109, tá? Para acompanhar e o caderno para aqueles que quiserem fazer as suas anotações. Quem quiser pode ir fazendo no livro também, não tem problema, tá? Temos algumas atividades aqui para correção e depois atividades também para serem complementadas. Então, lá na página 109, nós tínhamos alguns exemplos de variedades linguísticas geográficas, tá? Porém, não dentro do nosso país, mas entre países. E o livro trouxe um exemplo entre Brasil e Portugal. E aí nós tínhamos alguns exemplos ali, como por exemplo, fila no Brasil é bicha em Portugal. Goleiro no Brasil é guarda-redes em Portugal. Então são expressões que a gente acha até engraçado. Ônibus no Brasil, autocarro em Portugal. Sorvete no Brasil, gelado em Portugal. Trem no Brasil, comboio em Portugal. Então, por que o nosso material trouxe essa referência com Portugal? Porque a nossa língua portuguesa, ela é proveniente da onde? De Portugal, não é verdade? Claro que ela teve transformações. Nós vamos ver depois, mais adiante aqui no item do sotaque. Cada país tem uma marca que é regional, que é própria do seu país. Então, aqui, quando o nosso material trouxe essa referência, para nós percebermos que essa variedade linguística, essa variação linguística, ela ocorre também entre países de mesma fala, de mesma língua. Então, nós falamos o português, o mesmo português de Portugal. Tem variações? Tem variações, tanto no vocabulário quanto no sotaque, na pronúncia também das palavras, tá? Então, bem importante esses exemplos aqui. Voltem ali, quem precisar, retoma, tá? Tínhamos que comentar também sobre estes, tá bom? Agora, lá na página 110, nós temos dois exercícios para correção. O exercício número 4 e o exercício número 5. Então, olha lá o 4. Você conhece palavras diferentes para nomear um mesmo objeto? Por exemplo, dependendo da região do país? Dê exemplos. Aqui falando, então, do nosso país ali, nós podemos citar como, por exemplo, a mandioca. Nós já comentamos em aulas presenciais sobre isso também. A mandioca, ela é aipim em outros estados. Para nós aqui no sul é a mandioca. Então, nós falamos sobre o pão, muito falamos sobre o pão em outras aulas. O pão francês aqui no sul, não é verdade? Em Santa Catarina, Paraná, e no Rio Grande do Sul é o cacetinho. Lá, e nos estados mais do norte, é o pão d'água. Em Minas Gerais, o pão de sal. Então, nós temos essas variações dentro do nosso território, tá? E é isso que o exercício número 4 queria. Queria exemplos destas variações. Se vocês souberem de outros, acrescentem aí, tá? Depois, o número 5, ele trata da pronúncia das palavras nas diferentes regiões. Você conhece modos diferentes de pronunciar as palavras e frases em diversas regiões do Brasil? Dê exemplos. Esta é uma resposta pessoal, porém vamos comentar aqui rapidinho. Então, isso que nós falamos do pão, tem algumas expressões relacionadas ao de, não é verdade? Se você pegar aqui dentro do nosso estado, em Santa Catarina, nós não falamos diferente aqui em Chapecó do pessoal que mora em Florianópolis. O que acontece com as pessoas que moram em Florianópolis? Principalmente eles chamam os manezinhos, né, da ilha. Eles têm aquela pronúncia dos S's. Nós não temos esse S, nós temos o S aspirado, ó, as, S, forte. Agora, eles já pronunciam aquele S que, se nós formos considerar, é parecido com o pessoal do Rio de Janeiro, não é verdade? Que pronunciam os S's com som de X. Então, e outras coisas que nós percebemos no pessoal de Florianópolis, eles usam o D, por exemplo, nós falamos dia. Alguns pronunciam dia. Então, o D, ele tem essa pronúncia diferente. Então, percebam. Aqui é uma resposta pessoal. Quem quiser acrescentar esse comentário da prof, tudo bem. Se não, acrescenta as suas percepções aí na resposta, tá? Mas, só para vocês perceberem que dentro do nosso território aqui, do nosso estado, acontece isso. Então, vocês imaginem num Brasil tão grande como é o nosso país, né? Agora, olha lá, tínhamos uma observação de olho na língua e eu destaquei no meu material, importante vocês também marcarem lá no livro de vocês, sobre o sotaque. E a prof colocou aqui no quadro também uma observação sobre o sotaque. Olha lá, é a pronúncia
característica de um país ou região. Então, isso que eu falei agora, aqui dentro de Santa Catarina, tem uma variação na pronúncia. Então, muito mais entre Santa Catarina e, por exemplo, o povo do Nordeste. Quantas mudanças no vocabulário e na pronúncia acontecem, não é verdade? Então, e nós vamos observar agora nos próximos exercícios que servirão até de exemplos para isso, tá? Daí, olha só, trazia então uma observação lá sobre esta variação, sobre essa característica em relação ao país ou região. País nós vimos antes no exemplo de Portugal e Brasil. Regiões, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Nordeste, enfim, tá? Dentro do nosso país mesmo. Daí no segundo parágrafo, olha só, que observação importante. Trata-se, portanto, de uma maneira específica de pronunciar certos sons de uma língua em determinadas regiões. E aí, o livro trouxe até uma observação sobre a questão da letra D. Olha lá. Diante, dia, diferente. A pronúncia muda quando a gente troca de vogal, ó. Dado, dedo, duro. Então, o di passa a ser D. Só que, em algumas regiões, como eu falei antes aqui de Florianópolis, as pessoas utilizam o D sempre D. Dia, não é verdade? Ditado. Então, essa pronúncia aí faz parte de um sotaque. Não é que faz parte da norma culta padrão do nosso idioma, mas é uma manifestação, é uma variação linguística que nós chamamos de sotaque. Por quê? Porque está relacionado à região a qual essas pessoas vivem ou nós vivemos, tá? E lá na página 100 e, agora continuando ainda, né? Nós tínhamos algumas expressões aqui, então a prof resumiu nas 110 e 111. Então, as variações históricas nós vamos comentar agora, tá? Principalmente na 111 trouxe isso. Então, o que ela trata? Ela trata da vida da língua. O que é isso? A língua foi transformando-se com o passar dos anos. Por isso, uma variação histórica. E nós vamos ver nos exemplos ali, ó, na página 111, lá em cima. Moço, que vos apraz? Entre parênteses, o que vos agrada. Eu não vou chegar e vou perguntar para o meu aluno o que vos apraz. Nós não usamos mais essa linguagem, não é verdade? Mas eu vou perguntar o que você gosta de fazer nas suas horas livres. Então, é uma maneira diferente de falar, que foi evoluindo com o passar dos tempos, tá? Então, por isso, variação histórica, e traz aqui no nosso material, o prof fez um resuminho em tópicos, trata da vida da língua. Que expressão bonita essa, né? Então, quer dizer que foi passando o tempo e ela foi se modificando. Muda conforme os falantes mudam. Então, e nós temos o exemplo aqui na 111 que a prof está lendo, é esse mesmo, tá? Então, os falantes mudaram, nós mudamos. Quantos anos passaram desde o tempo do Império, por exemplo, que a linguagem era rebuscada e que tinham palavras que hoje nós não utilizamos mais. Então, vos apraz, olha só, outro exemplo aqui. Eila, aqui bem temperada. Não tendes que temperar, seguia a linguagem deles. Então, o que significava isso? Eila bem temperada, bem afinada, que estava concordando com aquela situação, com aquele momento da fala. Então, vejam a variação do vocabulário. E seguia, ó, a frase lá no finalzinho. Bem migada, daí está lá entre colchetes, esmigalhada, desmanchada, ou se for em relação à linguagem, bem especificada, bem clara, tá? Então, esmigalhada, e eles utilizavam o termo migada. Esse termo é totalmente desconhecido para nós se nós formos analisar, não é? Esmigalhada já não, o pão está esmigalhado, está desmanchado, não é verdade? Cortado, fatiado, talvez. Então, olha lá, continuamos. Aí tínhamos um outro exemplo aqui do regionalismo do Ceará, bem embaixo, tá? Pedi ajuda de minha mãe pro mode olhar o bruguelo. Daí o que significava isso aqui? Então, é uma linguagem típica que talvez até hoje utilizem lá no Ceará. Ó. Então, significava o quê? Pro mode, para, a fim de, né? De modo a. E bruguelo, o que era? Criança pequena. Então, aqui no sul,
que expressão nós utilizamos para criança pequena também? O piá, o guri, não é verdade? Então, nós temos também essas expressões próprias aqui no nosso vocabulário no Sul. Então, da mesma forma lá, tá bom? E essas expressões, então, históricas ou regionais, a primeira era histórica, variação de acordo com o vocabulário com o passar dos anos. A segunda aqui do Ceará é regional. Isso que a prof falou, é regionalismo, tá? Por quê? O bruguelo, que é a criança pequena, o menino lá no Ceará, para nós aqui pode ser o guri, o piá. Também, então, ó, também tem vocabulário, tem sotaque e tem pronúncia diferente, tá? Depois, lá na 112, nós tínhamos no exercício 6 mais um exemplo desse regionalismo. Tínhamos que classificar, tá? A letra A tinha que classificar que tipo de variação linguística que era, se era histórica, se era regional, enfim, tá? Daí, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos expressões, tinha um fragmento de texto, que era um texto, tá? Retirado do Tempo e o Vento, então do Érico Veríssimo, e que é um fragmento de uma história aqui do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, são expressões próprias do vocabulário do Sul. Daí tinha lá bombachas, chinelas de prata, chapéu de barbicacho, dou de prancha, dou de talho, rebenque. Então, são expressões próprias do gaúcho lá do passado. Essas expressões se mantêm no tradicionalismo gaúcho, porém não que se utilize isso no dia a dia atualmente ou na norma culta padrão, que não acontece, tá? Então, é uma marca de uma variação regional importante, regional ou geográfica, tá? Do Rio Grande do Sul, tá? Esta é a classificação. Lá na letra B, já servem como exemplo para nós também, tá? Aqui no nossa aula. Na letra B, nós tínhamos então, arre, tio Inácio, Vassuncê mandou que nós viesse às 10 horas. Nós aqui estemos. E Vassuncê nem se mexe. Então, essa é uma linguagem típica histórica, porque é uma variação histórica, variou conforme o passar dos tempos, não é verdade? E essa linguagem era própria do interior de São Paulo, tá? O nosso livro trouxe aqui ao lado, ó, no Saiba Mais, né? Vocês têm aí uma observação sobre os caboclos, tá? Da época, né? Vocês podem ler ali depois, posteriormente. Então, variação histórica, sim, por quê? Porque Vassuncê a gente não utiliza mais, né? Certo? Messê. Então, olha lá, pensei que Messê ainda não tivesse acordado. Então, seria o quê? Seria você, não é verdade? Nesse sentido, tá? E a letra C e última, tínhamos também que classificar o tipo de variação linguística aqui. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata em fro. Mas assum preto, cego dos olhos. E segue lá a poesia, né? Esse trecho é de Humberto Teixeira, que foi retirado, então, do fragmento do Luiz Gonzaga lá, né? Do texto dele, tá? Então, é uma variação regional, também geográfica, é uma linguagem própria do Nordeste, sim. Essas expressões, talvez hoje, ainda se utilize lá no vocabulário popular do povo. Porém, o que eu quero deixar claro é que não faz parte da norma culta padrão da nossa gramática. Nós estamos falando de sotaque e de regionalismo, de variação linguística regional, de acordo com as regiões do nosso país, tá? Então, classificação da letra C, variação linguística regional também, tá? Se quiserem colocar, do Nordeste, tá bom? Então, assim, antes de irmos às atividades, lembrar então, tá? Destes 3 tópicos que nós falamos. Nós falamos da variação linguística basicamente regional hoje, entre país como Portugal e Brasil. Pode acontecer, pode, não é verdade? Pode sim. Depois, falamos do sotaque, que é uma manifestação, uma característica que pode marcar um país ou uma região, tá? E só complementando uma coisinha aqui que a prof esqueceu antes, aqui no Sul nós temos muito forte isso. Por quê? Porque nós somos descendentes de italianos, de alemães, certo? Florianópolis tem uma grande parcela da população, e quando a gente fala do manezinho, que é um termo que eles usam lá,
que são descendentes do quê? De portugueses, de açorianos. Então, por isso, esse sotaque é tão forte. Por que nós temos aqui no Sul esse D, esse T que é mais forte? Porque nós temos influência ainda da nossa colonização italiana, alemã. Por que muitas pessoas falam caro e não carro? Falam carroça e não carroça? Porque tem a influência aí da sua origem, alemã e italiana, que acontece muito. Então, e isso influenciou com o passar dos tempos, e muitas pessoas ainda mantêm isso. E mantém, sabe por quê? Porque talvez não foram estimulados quando precisaram, lá na fase de alfabetização, de criança, demonstrar essa diferença. E hoje nós conseguimos isso com uma maior clareza, certo? Agora, hoje, os linguistas, eles não consideram como erro isso. Hoje, até nas gramáticas, nos livros especializados em linguística, se vocês pegarem, vocês terão como observação. Foi feito todo um estudo. Por quê? Porque é chamado isso de regionalismo. O que é isso? Acabamos de falar, variante regional. Isso foi introduzido por alguém aqui. E nós aqui no Sul, nós temos essa característica. Nós somos descendentes de italianos, de alemães, de portugueses, tem descendentes de franceses, então, espanhóis muito, até pelas nossas fronteiras aqui, com os nossos países vizinhos. Então, isso tudo influenciou também na nossa pronúncia, no nosso sotaque e no nosso idioma também, tá? Então, agora, finalizando, tá? Nós temos atividades, está lá no Schools, mas a prof deixou aqui já como lembrete, 114 e 121. Não é 114 a 121. É a 114 e a 121, certo? São 2 páginas apenas. Vocês irão lá e retomar aqui variantes linguísticas e aqui já introduz o próximo assunto da próxima aula, tá? Então, atividades lá agora e boa aula para vocês.